O sorteio realizado em 27 de fevereiro de 2026, em Nyon, Suíça, definiu os 8 confrontos das oitavas de final da Champions League e também estabeleceu o chaveamento até a final, marcada para 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria. Os duelos das oitavas ficaram assim: Paris Saint-Germain versus Chelsea, Galatasaray versus Liverpool, Real Madrid versus Manchester City, Atalanta versus Bayern de Munique, Newcastle versus Barcelona, Atlético de Madrid versus Tottenham, Bodo Glimt versus Sporting CP, Bayern Leverkusen versus Arsenal. Essas partidas serão disputadas em sistema de ida e volta entre 10 e 18 de março de 2026. Análise dos confrontos, clássicos e surpresas. Real Madrid versus Manchester City. Um dos confrontos mais aguardados e polêmicos do sorteio foi novamente Real Madrid contra Manchester City, repetindo a história recente da competição. Eles já se enfrentaram na Champions várias vezes nos últimos anos, inclusive em mata-mata, e virou um duelo quase clássico da competição. O que esperar? Manchester City tem sido dominante nas competições domésticas europeias, enquanto o Real Madrid tem um histórico de glória no torneio. A repetição frequente desse duelo já começou a gerar reações nas redes e entre torcedores, com alguns brincando que o City era quase certo no sorteio. PSG versus Chelsea, Galatasaray versus Liverpool. Outro duelo muito interessante é PSG contra Chelsea, reafirmando o equilíbrio entre clubes que alternam momentos de brilho e dificuldades em competições europeias. Já Galatasaray versus Liverpool coloca o gigante inglês diante de uma equipe turca que voltou a surpreender e mostrou força nos playoffs. Expectativas. Liverpool deve ter vantagem em teoria, mas os turcos do Galatasaray chegam com confiança após superar Juventus nos playoffs. Chelsea versus PSG pode ser imprevisível, ambos têm potencial para altos e baixos. Outros confrontos com equilíbrio. Atalanta versus Bayern de Munique. Atalanta tem sido a surpresa italiana, mas Bayern claramente é favorito. Newcastle versus Barcelona. Duelo entre tradição europeia e projeto ambicioso inglês, com potencial para ser emocionante e tenso. Atlético de Madrid versus Tottenham. Certamente um confronto físico e tático. Bodo Glimt versus Sporting CP. A pérola norueguesa enfrenta um grande português, um dos encontros mais curiosos do sorteio. Bayern Leverkusen versus Arsenal. Arsenal entra como favorito em função da campanha sólida recente na fase de liga. Favoritos ao título após o sorteio. Com o chaveamento definido e analisado por casas de aposta e simulações avançadas, a competição tem alguns favoritos claros. Arsenal aparece como favorito nas odds e em simulações estatísticas. Bayern de Munique, sempre forte, apesar de algumas hesitações táticas recentes. Manchester City, perigo constante, mesmo num caminho duro. PSG e Barcelona podem surpreender se encontrarem seu melhor futebol. O Real Madrid, apesar da tradição, aparece com probabilidade menor em algumas modelagens que consideram forma recente, equilíbrio de chave e confrontos potenciais futuros. Implicações do chaveamento. Com a definição dos confrontos, agora o mapa até a final está traçado. Duas grandes chaves se destacam. Um lado com Man City, Real Madrid, Bayern de Munique e Atalanta, todas potenciais semifinalistas. Do outro, um caminho onde Arsenal, Barcelona, PSG, Liverpool e Tottenham podem brigar até as quartas. Isso torna as oitavas especialmente cruciais. Quem passar para as quartas, em muitos casos, já terá uma ótima chance de pensar nas semifinais, um ponto de virada essencial nas campanhas. Calendário importante. Oitavas de final, de 10 a 18 de março de 2026. Quartas de final, de 7 a 15 de abril de 2026. Semifinais, de 26 a 6 de maio de 2026. Final, em Budapeste, de 30 de maio de 2026. Conclusão. Expectativas para a fase final. O sorteio das oitavas de final da Champions League 2026 desenhou um mata-mata equilibrado e repleto de confrontos de alto nível, com clássicos, surpresas e potenciais reencontros históricos. Alguns pontos-chave que você pode esperar. Duelo histórico repetido entre Real Madrid e Manchester City, com chances reais de ser um dos confrontos mais emocionantes. Arsenal aparece como candidato forte ao título, com caminho teoricamente mais tranquilo na chave.
clubes medianos e outsiders como Bodo Glimt, Atalanta e Galatasaray podem criar surpresas. Essa fase promete drama, emoção e, como sempre acontece, alguns resultados inesperados que podem mudar toda a narrativa rumo à final em Budapeste. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Até a próxima!